Bora desvendar hoje um dos mecanismos financeiros mais importantes do Brasil e que talvez seja um dos menos compreendidos, a alienação fiduciária. É ela que está por trás da maioria dos grandes financiamentos. Entender como isso funciona é fundamental. Quem já financiou um imóvel ou um carro, com certeza já ouviu esse nome. Mas na prática, o que ele quer dizer? A resposta pode ser bem diferente do que se imagina. Então, vamos mergulhar nisso. Tá, mas antes de mais nada, a gente precisa dar um passinho para trás e entender o básico. Por que os bancos e financeiras insistem tanto em ter garantias? A resposta é bem simples. É para gerenciar o risco. Pensa assim, uma garantia é tipo um plano B. A obrigação principal de qualquer empréstimo é o pagamento, certo? Mas e se esse pagamento falhar? Aí a garantia é acionada. É a rede de segurança de quem emprestou o dinheiro. Olha que interessante esse esquema aqui. Basicamente, as garantias se dividem em duas grandes famílias. As pessoais, que é quando uma outra pessoa entra na jogada, tipo um fiador, e as garantias reais. É nessa segunda família, que envolve um bem, que a nossa análise de hoje vai focar. Para a gente entender por que a alienação fiduciária virou a queridinha dos bancos, a gente tem que olhar para o passado, para a antecessora dela e para os problemas que ela trazia. Estou falando da boa e velha hipoteca. A hipoteca é o padrão, né? A lógica é bem direta. Um bem de alto valor, como uma casa, era usado para garantir que a dívida seria paga. E aqui está o ponto que à primeira vista parece o mais correto. Na hipoteca, o imóvel continuava no nome de quem devia. A posse era da pessoa, a propriedade também. Parece perfeito, né? Só que aí que morava o perigo. Pois é. O problema todo era esse. Quando o devedor parava de pagar, o banco não podia só ir lá e pegar o imóvel de volta. Ele precisava abrir um processo na justiça. E quem já teve qualquer contato com o sistema judiciário sabe bem o que isso significa. Exatamente. Anos de processo, recurso, burocracia. Para os bancos, isso era um pesadelo, um risco enorme e um tempão com o dinheiro parado. Eles precisavam, com urgência, de uma solução mais ágil. E essa solução veio na forma de um novo tipo de garantia real. Uma que, olha, virou o jogo completamente a favor dos credores. E aqui está a grande virada de chave. Alienação fiduciária. O nome vem de fidúcia, que quer dizer confiança. Mas a palavra mais importante aqui é transferência. Porque, diferente da hipoteca, a propriedade do bem já muda de mãos desde o primeiro dia do contrato. Esse slide aqui mostra a mágica do sistema. Quem financia tem a posse direta, ou seja, mora na casa, usa o carro normalmente. Mas a propriedade, que a gente chama de resolúvel, pertence ao banco até a última parcela ser paga. É como se fosse uma propriedade com data para acabar, sabe? E essa mudança temporária de dono destrava a maior de todas as vantagens. A execução é extrajudicial. Isso quer dizer que se os pagamentos pararem, o banco não precisa ir para a justiça. O processo todo é feito direto no cartório. Rápido, simples e eficiente. Ok, então vamos para o momento da verdade. O que acontece, passo a passo, quando alguém deixa de pagar um financiamento que tem alienação fiduciária? O processo é bem direto. Começou a inadimplência, o banco vai ao cartório e consolida a posse, se tornando o proprietário pleno. Logo em seguida, ele organiza um primeiro leilão. Se ninguém comprar, acontece um segundo, mas aí com um lance mínimo sendo o valor da dívida. Depois dos leilões, a gente tem dois cenários. Se o imóvel for vendido por um valor maior que a dívida, o que sobrar é devolvido para quem devia. Agora, e aqui vem um detalhe importantíssimo, se o valor da venda for menor que a dívida, ou se ninguém comprar o imóvel, a dívida é considerada extinta. Acabou, o banco não pode cobrar o que faltou. Então, para a gente fechar essa análise, vamos colocar tudo lado a lado para o veredito final. De um lado, a hipoteca. Do outro, a alienação fiduciária. Esse quadro resume tudo perfeitamente. Na hipoteca, o devedor é o dono. A execução é na justiça e é lenta, e se o leilão não cobrir a dívida, a pessoa continua devendo. Já na alienação fiduciária, o credor é o dono temporário, a execução é fora da justiça e é rápida. E o mais surpreendente, se o leilão não pagar a conta, a dívida simplesmente acaba. E aí fica essa reflexão no ar. A alienação fiduciária é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta poderosíssima para os bancos porque agiliza muito a recuperação do crédito. Mas, ao mesmo tempo, ela oferece ao devedor uma quitação total da dívida no pior cenário, coisa que a hipoteca não fazia. É uma troca complexa de velocidade por finalidade que acaba redefinindo todo o equilíbrio de poder nessa relação.